Code Open. Nas últimas 24 horas, 2 alertas públicos colocaram uma pergunta desconfortável na mesa de quem adotou agentes de inteligência artificial para programar, consultar documentação e acelerar desenvolvimento. A NVD publicou a CVE 2026-75913 no CodeWhale, envolvendo uma ferramenta de JIT anunciada como somente leitura, mas que podia acabar permitindo escrita arbitrária de arquivos no contexto do usuário quando combinada com Prompt Injection. Poucas horas depois, a CVE 2026-75130 colocou o Context Set no centro de um alerta sobre MCP, instruções customizadas e agentes de inteligência artificial conectados à documentação. O ponto não é pânico. O ponto é controle. Tese central. Agentes de inteligência artificial para desenvolvimento deixam de ser apenas chat quando recebem ferramentas, contexto e permissões. Nesse ponto, Prompt Injection e validação fraca viram risco operacional real. Pergunta dramática. Quando um agente de inteligência artificial lê documentação, interpreta repositórios e chama ferramentas automaticamente, quem está realmente no controle das ações executadas na máquina do desenvolvedor? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva. Não haverá pailua de comando, flag reutilizável, prova de conceito nem sequência de exploração. O objetivo é explicar o que é confirmado, quais incertezas permanecem, porque o ângulo de inteligência artificial é real, e como reduzir riscos sem transformar o incidente em tutorial. Primeiro, o contexto. Em 2026, agentes de inteligência artificial para desenvolvimento já não são apenas caixas de texto. Eles leem arquivos, resumem repositórios, consultam documentação, chamam ferramentas, abrem diffs, executam tarefas aprovadas e integram servidores MCP. MCP, em termos simples, é uma forma padronizada de conectar modelos a contexto, ferramentas e fontes externas. Isso é poderoso. Também significa que conteúdo externo pode entrar no caminho de decisão do agente. A primeira publicação relevante é a CVE 2026-75913. Segundo o registro público da NVD, o problema afeta CodeWhale, também citado como Codevalitui, nas versões iguais ou superiores a 0.8.41 e anteriores a 0.8.64. A descrição pública fala em Argument Injection na ferramenta JIT_Show. A peça crítica da história é que o valor de revisão fornecido pelo modelo era repassado sem validação suficiente para uma operação do JIT, e a ferramenta era registrada como autoaprovada e anunciada como somente leitura. Traduzindo para decisão defensiva, uma ferramenta que parecia segura por ser de leitura podia, em certas condições, atravessar a fronteira entre observar e modificar. A NVD descreve cenário com repositório malicioso combinado com Prompt Injection, levando a escrita arbitrária de arquivo com o privilégio do usuário que invocou o agente. A correção citada no registro e nas referências públicas é a versão 0.8.64, com validação adicional. Por que isso importa além do CodeWhale? Porque a confiança de muitos agentes é construída em rótulos, ferramenta de leitura, ação segura, chamada autoaprovada, documentação confiável, repositório conhecido. Mas rótulo não é controle técnico. Se uma ferramenta aceita entrada influenciada por modelo e repassa essa entrada a um programa externo, ela precisa validar formato, separar opções de argumentos, negar padrões inesperados e reduzir privilégios. O agente pode estar conversando em linguagem natural, mas a máquina ainda executa operações concretas. A segunda publicação é a CVE 2026-75130. A NVD descreve Context Set até a versão 2.1.2 com uma vulnerabilidade de Prompt Injection. O caminho descrito envolve Custom Inteligência Artificial Instructions servidas via MCP Server, permitindo que instruções maliciosas cheguem a agentes de inteligência artificial conectados. O impacto público citado inclui risco de ações destrutivas e exposição de credenciais quando o agente faz uma solicitação rotineira de documentação. Aqui também vamos manter o limite seguro. Não vamos repetir instruções maliciosas, endpoints ou cadeia operacional. A lição defensiva é suficiente. Quando um servidor de contexto entrega conteúdo para um agente, esse conteúdo não pode ser tratado como política soberana. Documentação readme, instrução customizada, resposta de site e texto de pacote são dados externos. Se o agente mistura dados externos com instruções de sistema, ferramentas locais e permissões de escrita, Prompt Injection deixa de ser brincadeira de prompt e vira risco de estação de trabalho, repositório e segredo. O ângulo de inteligência artificial é real porque os dois casos dependem da arquitetura de agentes. No CodeWhale, a descrição pública fala em parâmetro fornecido pelo modelo e ferramenta autoaprovada. No Context Set, o foco é conteúdo servido via MCP para agentes conectados.
Isso é diferente de uma vulnerabilidade web tradicional em que a pergunta principal é apenas autenticação ou sanitização de formulário. Aqui a fronteira está entre intenção humana, sugestão do modelo, conteúdo não confiável e ferramenta autorizada. Vamos separar fatos confirmados de incertezas. Confirmado. A NVD publicou a CVE 2026-75913 em 18 de agosto de 2026, citando Code Whale, Codevale TUI, faixa afetada e correção em 0.8.64. Confirmado. A NVD publicou a CVE 2026-75130 no mesmo dia, citando o Contest 7 até 2.1.2 e Prompt Injection via Custom Inteligência Artificial Instructions no contexto de MCP. Confirmado. As referências públicas incluem a Divisories, GitHub e pesquisas de segurança. Incerteza. Este relatório não confirma exploração ativa em massa, vítimas específicas, vazamento real, campanha criminosa ou inclusão no catálogo CISA-KEV. Agora o impacto prático. Para desenvolvedores, o risco mais imediato está na estação de trabalho. Ela pode conter chaves SSH, tokens de GitHub, variáveis de ambiente, credenciais de nuvem, arquivos de configuração, branches privados e acesso a repositórios internos. Um agente de inteligência artificial não precisa comprometer o datacenter para causar dano. Basta agir com a permissão do usuário certo, no projeto certo, no momento certo. Para empresas, o problema é inventário. Muitos agentes de inteligência artificial foram instalados por produtividade. Uma CLI aqui, uma extensão ali, um servidor MCP em teste, um conector de documentação, um plugin que parecia inofensivo. O CMDB raramente acompanha essa velocidade. Se a organização não sabe quais agentes estão autorizados, quais ferramentas eles podem chamar e quais diretórios podem tocar, ela não sabe qual é sua superfície real. Para equipes de segurança de aplicação, esses alertas reforçam uma mudança de modelo mental. Não basta revisar o prompt. É preciso revisar o contrato da ferramenta. Quais argumentos são permitidos? O que vem do modelo? O que vem de conteúdo externo? O que precisa de confirmação humana? O que é autoaprovado? A ferramenta é realmente somente leitura por implementação ou apenas por descrição? Há testes que tentam transformar entradas estranhas em ação inesperada? Para plataformas de inteligência artificial, a defesa passa por camadas. A primeira camada é separar instrução de dado. Texto de documentação, readme issue, página web e instrução customizada de terceiros deve chegar ao agente como contexto não confiável. A segunda camada é política. Algumas ações precisam de confirmação explícita, especialmente escrita de arquivo, deleção, alteração de configuração, uso de rede externa e leitura de segredos. A terceira camada é sandbox. Agente de desenvolvimento deve rodar com permissões mínimas, em workspace isolado, sem acesso amplo ao diretório pessoal. Para MCP, o recado é direto. Servidores de contexto não são apenas bibliotecas de conveniência. Eles viram parte da cadeia de confiança do agente. Quem opera MCP precisa controlar origem de conteúdo, atualização, autenticação, escopo, login e revisão de instruções. Custom Inteligência Artificial Instructions podem ser úteis, mas não devem atravessar filtros e virar comando implícito. Se um servidor entrega documentação, ele deve entregar documentação. Se entrega política de execução, isso precisa ser uma decisão explícita, auditável e autorizada. O que muda agora? Primeiro, inventário imediato. Procure Code Whale, Codevale TUI, Contest 7, servidores MCP locais, integrações de documentação, agentes de coding e ferramentas marcadas como autoaprovadas. Não procure apenas em servidores. Procure em laptops de engenharia, dofiles, scripts de Bootstrap, imagens Dev Container, repositórios de Platform Engineering e máquinas de pesquisa. Segundo, atualização e contenção. Para Code Whale, valide-se a versões afetadas e priorize a atualização para a versão corrigida indicada pelas fontes públicas ou posterior. Para Contest 7, verifique versão, advisory do fornecedor e mitigação recomendada. Se a atualização não for imediata, reduza a exposição. Desabilite a autoaprovação para ferramentas sensíveis, remova permissões de escrita desnecessárias. Isole o workspace e bloqueie acesso a arquivos de segredo a partir do contexto do agente. Terceiro, revise a autoaprovação. Autoaprovar uma ferramenta só faz sentido quando a implementação impede efeitos colaterais perigosos. Uma ação descrita como leitura deve ser tecnicamente incapaz de escrever, deletar, executar ou acessar segredos. Se ela chama binários externos, valide argumentos com a lovelist e use separadores de fim de opção quando aplicável. O usuário não deveria ter que entender cada detalhe do JIT para confiar que uma ferramenta de leitura realmente lê. Quarto, trate Prompt Injection como entrada hostil.
Conteúdo de repositório, documentação, issue, site, pacote e instrução customizada pode tentar manipular o agente. Isso não significa parar de usar inteligência artificial. Significa classificar o contexto. Dados externos não devem substituir instruções de segurança, não devem liberar ferramenta, não devem autorizar rede externa e não devem pedir leitura de segredo. A política do agente precisa vencer o conteúdo. Quinto, segredos fora do alcance. Tokens em arquivos de ambiente, chaves no diretório pessoal e credenciais herdadas por processos são alvos naturais quando agentes ganham ferramentas. Use cofres, escopos mínimos, tokens temporários, permissões por repositório e ambientes descartáveis. Se um agente só precisa analisar documentação pública, ele não deve herdar credenciais de produção. Sexto, logs e caça defensiva. Sem orientar abuso, procure sinais defensivos, criação inesperada de arquivos durante o uso de agente, alteração de files, mudanças de configuração de JIT, chamadas incomuns de ferramenta, solicitações de documentação que antecedem ações locais, prompts que tentam redefinir regras, e uso de rede externa fora do padrão. Preserve histórico do agente com cuidado, porque ele pode conter dados sensíveis e também pode explicar a cadeia de decisão. Sétimo, governança proporcional. Nem todo copiloto tem o mesmo risco. Um assistente sem ferramenta e sem acesso a arquivos é diferente de um agente que escreve código, chama JIT, consulta MCP e roda comandos. Crie níveis, sugestão de texto, leitura de workspace, edição controlada, execução local, rede externa e acesso a segredos. Cada nível precisa de requisitos próprios de aprovação, sandbox, login e revisão. Para a liderança técnica, a mensagem final é simples. O ganho de produtividade dos agentes de inteligência artificial é real, mas a produtividade veio de uma troca. Demos mais contexto, mais ferramentas e mais autonomia. CVEs como CodeWhale e Contest7 mostram que segurança de inteligência artificial não é só filtro de conteúdo. É engenharia de permissões, validação de entradas, isolamento de ferramentas e revisão de cadeia de confiança. Checklist defensivo. Inventaria agentes, MCP e ferramentas autoaprovadas. 2. Atualize CodeWhale para a versão corrigida quando aplicável e verifique Contest7 conforme advisory oficial. 3. Desative autoaprovação onde houver escrita, rede externa ou segredos. 4. Rode agentes em workspace isolado. 5. Separe instrução confiável de conteúdo externo. 6. Valide argumentos de ferramentas com a lowlist. 7. Remova segredos do ambiente herdado pelo agente. 8. Monitore alterações inesperadas. 9. Trate prompt injection como risco operacional, não apenas como curiosidade de laboratório. A resposta para a pergunta dramática é esta: o controle precisa voltar para uma política técnica explícita, não para a melhor interpretação do modelo naquele momento. Quando um agente lê, decide e aciona ferramentas, a segurança está no desenho das permissões. CodeWhale e Contest7 são alertas diferentes com a mesma conclusão. Agentes de inteligência artificial precisam de sandbox, validação, inventário e limites verificáveis. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva sem sensacionalismo com foco no que muda agora.